Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leopoldo Leal, do Pandemonium Type. Trago para vocês mais um caderno. Esse daqui ele é um pouco diferente dos outros cadernos que eu mostrei ou vou mostrar. Esse daqui ele é um pouco menor e ele tem o papel milimetrado. Esse daqui ele foi um caderno que eu ganhei. Eu não sabia muito bem o que fazer com ele e acabei decidindo de começar a copiar algumas letras. Foi um processo muito interessante, essas cópias, né? Então aqui são cartazes que durante uma viagem eu identifiquei e aí eu fui tentando reproduzir. Então, olha, de diferentes S's. E esse foi um processo muito enriquecedor, porque nesse processo de copiar as letras desses lugares, eu fui aprendendo muito porque eu não fui tentando com o objetivo fazer algo tal qual estava ali. Nesse desafio, eu fui vendo que algumas oportunidades iam acontecendo. Em outras vezes, eu ia criando como se fosse um jogo, né? Desenhava uma letra e pensava como poderia ser as outras letras desse sistema. E aí iam acontecendo algumas letras. Ou também, aqui, como nesse exemplo, eu pego um logo e tento desenhar as letras desse logo e outras letras que esse logo não tem. E aí eu também vou desenvolvendo um sistema. Então foi um processo de investigação que muita coisa nasceu a partir da cópia. Então e também da experimentação livre. Aqui tem um exemplo de que eu pego a fita amarela, coloco no papel e depois vou brincando com a sombra. Ou novamente aqui um logo, e para demonstrar para vocês que não é fácil também fazer uma cópia tal qual ali do exemplo. Então essa letra A, olha quantas oportunidades vão nascendo a partir de pequenas decisões. E isso vai aumentando o repertório sobre letras, sobre desenhos, e isso vai auxiliando até mesmo alguns projetos que eu posso desenvolver. O preenchimento, eu utilizava um lápis e ia contando ali os quadradinhos para poder fazer o desenho das hastes, da massa das letras. E o preenchimento eu passava o fio com uma caneta mais fina e também aqui ia preenchendo, fazendo algumas texturas com essa. Utilizei também algumas canetas que tinham uma massa maior, então preenchia totalmente de preto. Aqui olhando ali o Aqua da Danone, eu desenhei aqui duas letras. Então é um processo de cópia de letras que eu fui vendo nas ruas e também letras que eu fui encontrando na internet. Conforme ia vendo, identificando algumas coisas na internet, eu ia fotografando a tela e aguardando todas essas imagens para momentos que eu não tinha muito o que fazer, se eu estava em trânsito, estava viajando, ou mesmo eu estava esperando alguma coisa, eu olhava ali para as letras que eu tinha e ia reproduzindo no meu caderno. Então foi um processo que demorou aí 2 anos. Às vezes eu fazia um pouquinho por dia, às vezes eu ficava um período longo sem mexer no caderno. Mas o interessante de ver depois de 2 anos a conclusão dele, quanta coisa interessante tem aqui. Aqui outro exemplo de um desafio desenhando a primeira letra, como as demais vão nascendo a partir de todo o conjunto das regras. Então, nesses 2 anos, eu fui desenhando uma letra, como nessa página, e brincando com pequenas variações de uma mesma letra A, é, identificando na arquitetura aqui letras deco que estavam presentes em um prédio, ou mesmo letreiros de um restaurante, caracteres interessantes, letras pintadas na rua, outra variação de A, e isso eu fui desenhando sistematicamente, um pouquinho por dia,
e eu mesmo fotografando coisas que eu encontrava na rua. Aqui é o Café Floresta, lá no Copan. Então eu tirei uma foto e eu vi que essas letras são bem diferentes, né? E aqui eu tentei reproduzir fazendo algumas brincadeiras com serifa, sem serifa. Então, aqui é outro exemplo interessante que é o trabalho do Rodrigo Sassi, que eu fotografei numa exposição e eu pensei como o trabalho dele poderia ser se fosse uma tipografia. Então aqui não tem uma tipografia completa nesse caderno. Tem algumas ideias que podem auxiliar no desenvolvimento de uma tipografia, ou mesmo auxiliar em qualquer outro projeto. Então, para quem já conhece, já viu alguma coisa do projeto Pandemonium, já viu que tem um dos capítulos que eu peguei todas essas letras aqui e construí a palavra Pandemonium a partir das letras que eu desenhei nesse caderno. Então, muitos projetos podem nascer a partir dessa coleção. Então, cada vez que eu revisito o caderno, eu vou encontrando algumas coisas interessantes. Então, esse caderno é como se fosse sementes para um novo projeto que eu vou visualizando e algumas coisas podem transformar em novos projetos. Então essa cópia ela não foi nada que eu fui obrigado a fazer, funcionou de uma maneira bem divertida e o mais interessante é de poder ver depois de concluído nesse período, vendo como essas daqui, letras mais decorativas, letras que têm ali uma textura e coisas que eu fui criando a partir da ajuda desse papel milimetrado. Então é um processo bem interessante, recomendo aí para quem quiser fazer algo similar, mas também não precisa ter ansiedade para tentar acabar logo, porque ele é um processo aí como esse que foram 2 anos. Então tem muita coisa de arquitetura que eu encontrei e brinquei aqui nas páginas finais. Então, queria agradecer vocês aí que chegaram até o final. E para a próxima eu vou trazer esse outro caderno, que é de uma viagem que eu fiz para esses lugares. E tem muito recorte, muito desenho. Eu acho que vocês vão gostar, mas isso fica para a próxima, tá bom? Então, obrigado, gente. Valeu!